Olá, sejam todos muito bem-vindos. Que bom poder estar aqui com você. Eu me chamo Misserlaine Sanches, eu sou mentora e reprogramadora mental e hoje eu quero contar para você algo e quero poder também te explicar o que muitas vezes me bloqueou, me barrou de conseguir manifestar as minhas apostas e muitos outros sonhos e planos que sempre fez parte da minha vida. Então eu cresci acreditando que era muito difícil ganhar na loteria. Era muito difícil ganhar aposta, as pessoas ficavam gastando dinheiro em vão. Então isso já é uma crença que pode ficar aí enraizada na nossa mente e por isso a gente não consegue manifestar muitas vezes. Outra coisa é uma crença que a gente tem, que é a crença religiosa. E com todo amor, carinho e gratidão, eu quero conversar com você um pouco sobre isso, porque isso pode estar bloqueando o fluxo de você conseguir manifestar aí o seu prêmio abençoado. Então, vamos lá. Como pedir a Deus, né, para a gente poder acessar esse prêmio que a gente quer? Logo de início, eu quero contar para você, né, gente, que a gente está ainda assim no treinamento, tá? Então, quem quiser fazer parte do treinamento, vem fazer, que são vídeos exclusivos que vão te ajudar por 30 dias a mudar sua frequência vibracional. E agora eu tenho uma tabela, que essa tabela era a que eu utilizava quando eu pedia a divindade, os números, e aí eu começava a anotar. E essa tabela, ela são 60 dezenas, ela vem uma reprogramação mental que eu fazia todos os dias, e isso foi mudando a minha frequência vibracional. Lembrando que é uma tabela de sugestão, tá, gente? São as sugestões para você fazer ali sua aposta abençoada. Então eu desejo toda a sorte do universo para você. Eu percebi que eu tinha uma crença muito enraizada, que era, será que Deus ele permite, ele vai aceitar isso, essa questão de aposta? E eu comecei a tentar ver todas as possibilidades de entender isso em mim. Né? Então, a gente quando vai fazer uma aposta, você tem que ter muito claro que ninguém está forçando e obrigando ninguém a nada. A gente vai com a nossa consciência. A gente vai fazer as nossas apostas porque a gente escolheu fazer, porque a gente quer e porque a gente acredita. Né? Então, se fosse algo que a gente estivesse fazendo de errado, são as consciências, é o que eu consegui entender, as nossas consciências que desejou se reunir para ali, isso um ajuda a vida do outro. Né? Porque quando a gente manifesta um prêmio, a gente nunca fica só pra gente. Então, quando eu comecei a manifestar o meu prêmio, que foi um dos primeiros prêmios que eu manifestei, que para mim foi um dinheiro extraordinário, gigante, eu consegui doar a cesta básica para pessoas, eu consegui presentear pessoas. Tinha uma moça que ela estava fazendo um curso, mas ela não conseguia exercer a profissão, que ela precisava de comprar os materiais. Eu fui lá, comprei o material, disse, está aqui os materiais. Eu consegui ajudar pessoas na casa, em isso, em aquilo. Então, eu consegui, com esse valor, ajudar várias pessoas. Sabe? Mas o que acontece? Muitas vezes a gente não se sente merecedor justamente por isso. Pela nossa crença religiosa que nos faz acreditar que Deus, o todo, o universo, ele não conspira ao nosso favor porque nós fizemos ali uma aposta. E isso não é verdade. Tá, gente? Deus, ele não se agrada de quando a gente xinga, reclama, maldiz, quando a gente começa a nem conhece a pessoa, a denegrir a imagem, fazer o mal. Então, o mal sim, mas a gente está na consciência, tá? Todos reunidos, porque a gente escolheu fazer isso. Então, eu vejo que está tudo certo em você fazer e que Deus ele quer o melhor para a nossa vida. Né? Então, como você vai poder conversar sabendo disso, esclarecendo essa crença dentro de você? Como você vai poder mudar esse pensamento sabotador e como você vai poder acessar, conversar com Deus, pedir a Ele para que Ele te ajude nesse processo? Eu comecei a trabalhar essas crenças, sabendo das crenças, eu comecei a ter uma conversa com Deus. Uma conversa muito clara. Eu dizia a Ele, Deus, eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Por isso eu te agradeço desde já por manifestar vários prêmios na minha vida. E eu comecei a pedir em gratidão a Deus para que Ele viesse interceder ali naquela situação e me ajudar a manifestar mais do mesmo.
Então, o que acontece? Eu conto um relato de uma moça aqui, que ela também teve uma conversa com o divino, mas veja o que aconteceu com essa moça. Ela contou para mim assim: Mi, eu estava numa situação de escassez profunda, e sem contar que eu tenho várias crenças religiosas, que muitas vezes eu tenho certeza que são elas que me impedem de manifestar, ou me impedir de manifestar qualquer coisa. Ela disse que desde nova ela foi criada, né, numa doutrina religiosa. E depois disso, que ela começou a ver e entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra, ela disse que começou a ter uma conversa com Deus. E ela começou a dizer assim: Senhor, eu me alegro pelo meu prêmio que já chegou. Senhor, eu me alegro pelo meu prêmio que já chegou. E ela começava a falar sobre esse prêmio tão abençoado que já chegou na vida dela. E ela disse que fez parte de um sorteio de R$ 2.000 e ela conseguiu com outra pessoa manifestar esse sorteio. Então, essa conversa com Deus, ela super funciona, ela sempre funcionou. Então, ela dividiu, foi R$ 1.000 para cada uma das pessoas. A gente vai mudando os nossos conceitos, por isso que eu estou aqui trazendo várias situações para você saber que sim, pode mudar a sua vida e que você precisa só se desprender disso, porque muitas vezes é só uma besteirinha que está limitando a nossa vida, né? É só um pensamento sabotador, é só um sentimento. Aqui eu estou conversando com você sobre essa questão de loteria, mas isso aqui a gente pode aplicar em qualquer área da nossa vida. A gente pode aplicar em qualquer coisa. Se você qual é o desafio que você tem hoje? É a loteria, então você pode conversar com o divino nessa certeza de que a sua bênção já chegou. Mas se for qualquer outra coisa, você vai conversar com isso que você deseja como se já estivesse solucionado. Na gratidão de solucionar esta questão, né? Então por isso eu estou trazendo aqui vários acontecimentos que faz com que eu veja essa questão da conversa com Deus, que pode mudar e trazer tudo para a nossa vida, sabe? Quantas coisas incríveis foram acontecendo na minha vida durante todos esses tempos. Eu posso dizer assim, que eu sei que Deus ele sempre quer o melhor para a gente, Ele quer o melhor para mim e Ele quer o melhor para você também, porque tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Então não existe distinção entre eu e você. Na nossa consciência todos somos um. E quando a gente começa a ver dessa forma, a gente começa a acreditar que somos mesmo. Então tivemos um sorteio, e esse sorteio eram 3 brindes, e nesse sorteio eu sempre ganhei, assim, eu tive muita conexão em manifestar sorteios. Agora esse sorteio ele foi mais interessante porque ele foi na minha casa. Então a gente foi fazer um sorteio na minha casa e eu nem sabia que esse sorteio ia ter. A gente fez uma brincadeira e chegou um monte de lembrancinhas, brindes e tal. E de uma certa forma, assim, eu tinha tanta certeza que eu ia manifestar, né? Aquele prêmio que eu fiquei assim, eu querendo me sabotar. Eu disse assim, poxa, eu sei que eu vou manifestar esse prêmio, mas bem que poderia ser outra pessoa que estivesse precisando mais, sabe? Eu conversando com Deus, mas eu estava conversando já de uma forma diferente. Eu sei que eu vou manifestar esse. Então, Deus poderia ser outra pessoa, tal. E tá, teve esse sorteio, aí chamou a primeira pessoa, que não tinha sido eu. Quando foi a segunda pessoa, eu consegui manifestar ali aquele prêmio. E aí eu fiquei pensando, e se eu der a outra pessoa e estiver dando a minha conexão, né? Se eu estiver dando sabe? Porque às vezes, gente, você tem ali a conexão, você tem a sorte, o divino, sabe, traz o melhor para você, só que você tem um hábito de doar. Aí você vai dar para outra pessoa. Isso é um sabotador, sabe? Você agradece e permanece. Então, uma das coisas assim que atrasou muito a minha vida foi doar a minha sorte para outra pessoa, sabe? Então, quando você conversar com o divino, ele vai começar a te trazer várias coisas, vários prêmios, várias bênçãos. Segura que é seu. Você pode ajudar pessoas de outras formas, com outras bênçãos, mas essa que ele trazer para você é sua. E quando você começa a doar para as pessoas, uma hora não vai ter nem para você. Então eu tinha muita conexão, eu ganhava muitos prêmios, mas eu doava tudo às outras pessoas.
e isso foi afastando a conexão de mim. Depois eu fui vendo que cada vez estava mais distante, porque aquilo que o Divino tinha preparado para mim, eu disse, muito obrigada, eu não estou pronta, eu não estou afim disso, isso não é o que eu quero. Eu espero poder ter ajudado e contribuído na sua jornada e dizer sim, que você pode realizar os seus sonhos através da sua aposta abençoada, e você merece isso. Gratidão.